Pode começar, por favor. Ótimo. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite a todos os participantes, palestrantes. Gostaria de agradecer à Soperj pela oportunidade de mais um evento da Regional Baixada Fluminense, né? Eu sou a doutora Fernanda Guimarães, eu sou pneumopediatra e presidente da Soperj, da Regional Baixada Fluminense. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre alergia, que é um tema tão importante e tão frequente, né, no nosso dia a dia do pediatra e não apenas só do especialista. Gostaria também de agradecer a doutora Kátia Teles, que é a nossa presidente da Soperj. Infelizmente, ela não pôde estar presente no momento, mas talvez ela entre daqui a pouco, porque ela está em outra aula nesse momento. Gostaria também de agradecer a doutora Albertina, que me ajudou muito no planejamento desse evento, que já estava para sair há um tempo, né, Albertina? Só que a gente não conseguia conciliar as datas, as agendas, mas, enfim, conseguimos. Então, a gente vai ter as palestras e, no final, a gente vai abrir um espaço para discussão e perguntas. Então, quem quiser já ir fazendo perguntas pelo chat, já podem começar, tá bom? Que daqui a pouco, no final, a gente lê as perguntas. Então, é isso. Vamos começar, primeiramente, com a primeira palestrante, que é a doutora Cássia Vaz. A doutora Cássia Vaz é especialista em gastroenterologia pediátrica pela SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela é mestre em saúde materno-infantil pela UFRJ. A doutora Cássia vai conversar conosco sobre diagnósticos diferenciais de alergia alimentar. Cássia, quando você quiser, a palavra é sua. Obrigada, Fernanda. Primeiro, boa noite. Gostaria de agradecer o convite da Fernanda, da Albertina, para conversar sobre esse tema que é tão importante e que atualmente é tão essencial na prática não só do especialista, mas também como na prática do pediatra geral, porque a alergia alimentar é um assunto que está em voga, em moda, e eu acho que acaba criando uma confusão no diagnóstico, no tratamento, e Fernanda me deu a ingrata missão de falar sobre os diagnósticos diferenciais em alergia alimentar. Que eu acho que é uma coisa muito importante da gente conversar, que nesse momento o diagnóstico precisa e é essencial por causa do impacto na vida do paciente. Só que a alergia alimentar é tão grande, é tão abrangente, que é importante a gente ter noção que cada pouquinho, cada dia a gente está aprendendo e que eu não tenho o atrevimento de achar que eu vou conseguir cobrir tudo, mas alguns pontos que eu acho importante a gente conversar. Acho que uma coisa importante sobre a alergia alimentar é ter noção que é um problema de saúde pública muito atual. Porque você ouve os pais falando assim, agora todo mundo tem alergia alimentar. Bem, não é todo mundo, mas teve um aumento significativo. Mas o aumento significativo também não é esse a torto e a direito que às vezes a gente vê. Ela é definida como uma doença crônica, isso é uma coisa que todos nós temos que ter noção, devido à resposta inadequada do sistema imunológico à ingestão e ou contato de proteínas alimentares em indivíduos predispostos. E é importante ressaltar que ocorre sempre que o alimento em questão for ingerido. Para o diagnóstico diferencial, essa última frase é muito importante. Porque às vezes a mãe chega e fala assim, meu filho tem alergia a leite. E você vai fazer uma anamnese, você percebe que ele passa mal quando ele bebe leite. Mas se ele come queijo, requeijão, come bolo, coisas que contêm um creme de leite, a criança fica bem. Então, para a gente poder fazer um diagnóstico diferencial adequado, ter em mente essa definição ajuda a nos delinear, a gente a navegar pela quantidade absurda de informações, de confusões e de como a gente explique ao nosso paciente. Uma coisa que é um conceito essencial para a gente explicar é a reação alimentar adversa. Vários estudos mostraram que o paciente tinha uma queixa de reação alimentar adversa, que é toda vez que o paciente tem uma indisposição, passa mal ou tem alguma reação patológica na ingestão de um alimento. Pode ser uma intolerância, uma intoxicação, alguma coisa desse gênero.
Nessa meta-análise, os pacientes informaram que 35% deles tinham alergia alimentar. Quando foi feito um teste de provocação oral com um ambiente controlado, nós dávamos o alimento para o paciente, observávamos. O estudo mostrou que desses 35% de alergia alimentar, na verdade, só foram comprovados 3,5% dos pacientes. E se a gente pensar nisso, quer dizer que tinha uns 32% aí de pessoas que iam se privar, iam ter um tratamento de custo, uma alimentação de custo mais alto, algumas limitações sociais, porque eles achavam que tinham uma alergia alimentar, quando na verdade às vezes só tem uma reação alimentar adversa, que é o principal diagnóstico diferencial de uma alergia alimentar. A gente tem que ter em mente que toda alergia alimentar é uma reação alimentar adversa, mas nem toda reação alimentar adversa é uma alergia alimentar. É uma alergia alimentar. E aí eu trouxe esse quadro desse artigo que eu achei bem interessante. Acho que não só para nós, profissionais de saúde, mas interessante também para os pacientes, que eu acho que às vezes a ansiedade de descobrir por que aquela criança está comendo e está vomitando, está com pinta no corpo, está com diarreia, as informações vão se juntando, você vê que os pacientes às vezes são uma história de muita ansiedade. Nós temos que ter noção que nós temos essas alergias alimentares IgE mediadas, que é a única coisa que eu vou falar sobre isso, porque com a Albertina na sala eu nem me atrevo a falar mais detalhes sobre isso. Nós temos as alergias não IgE mediadas, que têm respostas mais prolongadas. Às vezes a pessoa é exposta ao alimento e só tem a diarreia ou o vômito no dia seguinte. Então, isso às vezes dificulta na hora da anamnese a gente identificar exatamente qual é o alimento que está causando os sintomas. E daqui para lá são todos os principais problemas que fazem com que a incidência de alergia alimentar pareça muito maior. Eu costumo dizer que, gente, a gente não precisa fazer mais diagnóstico do que a gente está fazendo, porque ele já está crescendo sozinho. Nem a gente, nem as mães precisam ajudar. Essa é uma prevalência que está aumentando. E uma coisa, por exemplo, uma resposta tóxica, devido à contaminação bacteriana, devido à contaminação de toxinas. Às vezes, a criança passa mal uma vez e nunca mais a mãe dá aquele alimento. Uma vez eu tinha um paciente que a mãe contou que foi uma vez na praia e ela comeu camarão e teve vômito, diarreia, ela nunca mais deu camarão. Sendo que a criança já tinha comido camarão antes. E a mãe falava que a criança tinha alergia. Provavelmente essa criança teve uma contaminação bacteriana, porque vamos combinar, aquele espetinho de praia não é a coisa mais confiável do mundo. Nós temos também aquelas desordens metabólicas, como intolerância a carboidratos, a frutose, a lactose. Nós temos uma sensibilidade não celíaca ao glúten, que também cai nessa classificação de desordem metabólica, que o paciente não tem doença celíaca, não existe a resposta autoimune característica da doença celíaca, mas ele realmente passa mal, não se sente confortável quando come coisas que contêm glúten. Nós temos algumas respostas fisiológicas, alguns certos alimentos causam desconforto naquele paciente, aumentam a fermentação bacteriana. Então, às vezes, é comum a mãe se queixar de que a criança come aquele alimento e faz muita distensão abdominal. Isso é um clássico. Acha que tem alergia porque faz distensão abdominal. Mas sem vômito, sem diarreia, sem alteração metabólica, com hemograma normal. Nós temos também, às vezes, uma resposta farmacológica, porque nesses produtos industrializados, com cada vez mais aditivos, cada vez mais alterações químicas, nós mostramos que, às vezes, alguns nitratos, alguns glutamatos têm resposta nas crianças. É mais um motivo para a gente, naquela parte da puricultura, sempre defender descascar mais e desembalar menos. E a gente vê que essa alimentação mais industrializada, a gente tende a ter mais respostas. E interessante também do ponto de vista epidemiológico, o aumento da alergia alimentar em vários países está associado ao aumento do nível industrializado da sociedade pós-industrial, que come mais fora, que come mais comida pronta, que tem mais aditivos. Historicamente, quanto mais
para esse lado ocidentalizado, de comida industrializada, como a sociedade vai, aumenta a alergia alimentar. Está relacionado à ingestão desses alimentos, a gente não tem comprovação. Mas é uma coisa que, se eu defender uma alimentação mais natural, eu provavelmente diminuo essas reações do ponto de vista gastroenterológico da alergia alimentar e diminuo esses problemas farmacológicos relacionados com os aditivos. Nós temos também as desordens, os transtornos alimentares, que infelizmente esse ano, por causa do isolamento, do tempo das crianças afastada dos outros, a gente começou a ter muitos problemas, porque literalmente ficar em casa sem fazer nada deu espaço e pensamento para esses adolescentes pensarem em besteira. E às vezes isso chega no gastro com o diagnóstico de alergia alimentar, porque a criança come e vomita. Então, isso é um diagnóstico muito importante que a gente tem que ter muito cuidado. Ou então a mãe fala, ele come normalmente e está emagrecendo. Os anoréticos nervosos têm várias formas de dar a impressão à família que ele está comendo, quando na verdade ele não está. E também nós temos aqueles alimentos que têm aquela irritação, mas está muito mais relacionada a um estado prévio do paciente do que da comida em si. Por exemplo, uma comida mais picante num paciente que tem rinite, ou aquele paciente fala assim, eu como sempre naquele restaurante e passo mal. Esse é um lugar que usa um pouco mais de gordura, um pouco mais de temperos, tem várias cadeias de restaurantes de comida apimentada. Eu, por exemplo, não posso comer comida tailandesa porque eu vou passar mal pelo menos 24 horas. E não tenho alergia a nenhum desses alimentos característicos da cozinha. Então, às vezes, a característica culinária, o seu trato gastrointestinal não se adapta bem. Mas não quer dizer que você tenha alergia àquilo. E as intolerâncias são as grandes verdades, são um grande diagnóstico diferencial. A intolerância a carboidrato, a mais comum é a intolerância à lactose. Qual é o meu problema disso? A intolerância à lactose é tudo rotulado de intolerância à lactose. Porque às vezes as mães têm medo de falar alergia à proteína do leite de vaca. E às vezes chega um bebê de 3 meses, porque meu bebê tem intolerância à lactose. Isso em aleitamento materno exclusivo. O leite materno é um dos leites que tem mais lactose entre os mamíferos. Então a gente às vezes tem que deixar claro que nos primeiros 6 meses de vida, estatisticamente é alergia à proteína do leite de vaca, mesmo que seja uma coisa leve, porque é muito raro uma intolerância congênita à lactose. A intolerância à atividade da lactase diminui naturalmente durante a nossa vida, mas a ponto de você passar mal em aleitamento materno, por exemplo, não. Normalmente, essa diminuição acontece nos 2 anos de vida. O que você pode ver o caso clínico, por exemplo, uma mãe de 2 anos e meio, contando que a criança sempre bebeu grandes quantidades de leite. E assim, desde que ela fez 2 anos e pouquinho, ela bebe leite e passa mal. Mas não pode ser o leite, ela sempre tomou leite. A chance disso ser uma intolerância é grande, porque ela sempre toma aquela grande quantidade de leite, mas a partir dos 2 anos, a atividade da lactase progressivamente diminui. Então, ela custou com o mesmo volume de lactose, só que ela diminuiu a lactase que é capaz de absorver. Já um bebê, um lactente pequeno, aí é mais complicado. Provavelmente é uma alergia à proteína do leite de vaca, e nós temos que ter em mente que é uma alergia alimentar que recupera facilmente, desde que a alergia seja bem feita. É muito importante a gente conversar isso com as famílias. Porque quando fala alergia à proteína do leite de vaca, gente, basicamente tem leite em tudo que é comida no Brasil, né? Então as mães ficam naquela ansiedade, naquele desespero de como eu vou alimentar meu filho e vai ser assim para sempre? Estatisticamente, não. Mas eu sempre deixo bem claro para a família. É estatisticamente. Corre o risco de ser aquele que sempre vai ser alérgico. Mas, feito com uma forma rigorosa, o tratamento, a maioria das crianças fica bem. Outra coisa importante também das intolerâncias são a intolerância à frutose, intolerância à sacarose. Às vezes a criança tem quadro super inespecífico de diarreia. Às vezes, mesmo com diário de alimento, com diário de dor, você tem dificuldade de fechar um diagnóstico. Às vezes,
O problema é que a mãe faz na maior das boas intenções. É uma criança que come fruta o dia inteiro. Então a carga de frutose dela é muito grande. E como é que eu explico para aquela mãe que, na verdade, aquela fruta que faz tão bem, eu tenho que diminuir um pouco? A gente tem que ter muito cuidado com essas nossas abordagens. E a sacarose, normalmente é mais fácil de reconhecer. Você vê uma alimentação com muito farináceo, com muito açúcar, e a criança gosta de um biscoito, a gente diminuindo, equilibrando a alimentação como tal, normalmente a gente consegue contornar as intolerâncias. E no caso da lactose, a gente felizmente tem a lactase industrializada e a gente pode ajudar às vezes aquela festinha de fim de ano, aquela coisa mais importante. A gente faz um dia a dia de alimentos sem lactose, mas aquela festa do fim de semana a gente faz o remédio e a gente deixa a criança ser feliz, né? Outra coisa super importante também é a variação anatômica. Todas essas variações são, assim, as mais famosas. Mas toda variação anatômica do trato gastrointestinal pode levar a sintomas que eventualmente sejam confundidos com alergia alimentar. Uma hérnia de hiato, principalmente nos adolescentes, eles vão ficar falando que tem muito refluxo, que tem uma dor abdominal alta, que acontece sempre que ele come. Então, está. Às vezes a mãe já chega com, eu acho que ele está com alergia à comida. Mas se você fizer a anamnese direitinho, você não consegue identificar qual comida. Você identifica o desconforto na hora da alimentação. Eu tenho também a doença de Hirschsprung, porque eu sei que a alergia alimentar, todo mundo associa com diarreia, mas 10% dos alérgicos alimentares não IgE-mediados podem ser constipados. Então, aquela constipação de difícil controle, com investigação ótima, tanto de hormônio quanto de alimentação, que a criança não melhora, continua constipada, a gente pode pensar numa doença de Hirschsprung. Mas às vezes as pessoas pensam também na alergia alimentar. Então, na hora da anamnese, sempre fazer aquela pergunta clássica: fez cocô na maternidade? O mecônio foi antes das 48 horas? E outras, às vezes, fazer um toque retal, para a gente poder fazer essa diferenciação de forma adequada. E também, uma fístula traqueoesofágica pode ser, a gente pode pensar uma alergia alimentar, porque sempre que esse lactente mamar, ele vai engasgar, ele vai tossir, ele vai ter desconforto, vai ficar com dor. Então, às vezes, a gente vai pensar nisso e a gente tem que fazer uma investigação mais profunda. Outra coisa que a gente também pode pensar, a hipertrofia do pilouro, que é naquele lactente pequeno, que alimenta, vomita, 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 chega a desidratar. A gente pode pensar nisso numa hipersensibilidade, numa síndrome da enterocolite por proteína alimentar, quando na verdade pode ser uma hipertrofia do pilouro. Então, as variações anatômicas, às vezes a gente tem que pensar nelas para fazer um diagnóstico diferencial da alergia alimentar. E, como eu falei, o ano de 2020 trouxe para a gente, que trata de crianças com alergia alimentares, um grande aumento da avaliação por transtornos alimentares. As crianças começaram a... Não sei se a gente começou a pensar mais, ou se todo mundo dentro do ambiente, os pais conseguiram perceber mais essas questões alimentares, porque indo para a escola, os pais trabalhando, às vezes esses adolescentes, essas crianças maiores conseguiam disfarçar melhor os problemas alimentares. Agora não. Mas às vezes os pais, até os que acreditam no desespero de não acreditar que o filho tem uma doença psiquiátrica, acham que é uma alergia alimentar. Por quê? Vamos combinar? Ele vomita, ele come e ele vomita. Ou então ele está comendo e ele está emagrecendo muito. Então a gente tem que fazer uma anamnese bem detalhada, conversar às vezes com a criança. Uma pergunta que eu sempre faço, assim, você acha que você está gordo? As crianças com transtorno alimentar não tem uma resposta rápida, você vê que eles pensam o que o adulto quer ouvir. E às vezes a criança extremamente emagrecida responde que sim. Eu estou atendendo recentemente uma adolescente que veio com problema, que não estava ganhando peso, 15 anos e 37 quilos. Eu perguntei para ela: você acha que você tá magra demais? Ela: não, eu tô bem. Eu tô até um pouquinho acima do peso.
eu era capaz de ver todas as costelas daquela menina. Então, às vezes, com perguntas que não tem nada a ver com a alergia alimentar, a gente faz o diagnóstico. Porque os transtornos alimentares, na hora da anamnese, parece muito alergia alimentar. E a gente também tem que ter noção dos momentos que a alergia alimentar surge. Na adolescência tem mais alergia alimentar, mas adolescente, normalmente a alergia alimentar é camarão, amendoim. Alergia alimentar a leite, a ovo, que começa na adolescência, é mais raro. Nós estamos também, por causa dos últimos acontecimentos, um aumento significativo do transtorno de ansiedade. Aí é uma criança que come muito e aí tem dor abdominal. Mas ela está comendo muito por causa da ansiedade. Ela está tendo dor por causa da ansiedade. Mas aí os pais relacionam que comeu e passou mal. E a depressão, que às vezes um dos indícios de depressão importantes é simplesmente uma dor abdominal. Que a criança tem essa dor e a gente tende a qualquer... Eu sempre falo, a gastro é culpada por tudo, porque qualquer dor na barriga, todo mundo diz que é o estômago. A gente tem rim, a gente tem útero, a gente tem um baço que eu divido com a hemato, e com a imuno, mas qualquer dor na barriga, a culpa é do gastro. Mas até problemas psiquiátricos podem ser dor na barriga. E o principal, o mais lindo, que a gente mais tem que saber do diagnóstico diferencial da alergia alimentar é o amadurecimento normal do lactente. Às vezes, aquelas coitadas das mães que estão em privação de sono há 3 meses, a criança que chora, a criança que, comparado com outro irmão, golfa mais, que comparado com o coleguinha faz menos cocô, você já chega naquele desespero, achando que a criança tem uma alergia alimentar, e a gente tem que, antes de qualquer coisa, a gente sabe que está aumentando o nível, mas não está aumentando o nível nem metade das queixas de alergia alimentar. A gente tem que observar o desenvolvimento do lactente. Tem sinal de alerta? É uma criança com desenvolvimento neurológico normal, com ganho de peso normal? É uma criança feliz? É uma criança que tem problema da aceitação da dieta? Então, a gente tem que, às vezes, respeitar esse tempo da criança. Por exemplo, disquesia. A disquesia é um desespero. Os pais chegam assim, ele passa mal, porque de noite, quando ele faz cocô, ele faz muita força, ele geme. Até a gente explicar normalmente a formação do intestino, não tem nada de errado com o seu leite, com a sua comida. É a criança que está fazendo força para fazer cocô, principalmente porque o direcionamento é ruim. Isso é uma coisa que a gente tem que explicar antes de a gente começar a tirar comida da mãe. Que uma vez eu cheguei, a mãe só comia vegetal, bebia fórmulas vegetais, comia grãos e o menino tinha disquesia. Eu costumo normalmente convencer os pais da seguinte forma: eu falo assim, o senhor já experimentou fazer cocô deitado? Os pais me olham. É muito difícil pra gente que é adulto. Imagina para esse pobre bebê que acabou de começar a nascer, de aprender as coisas na vida. Então, antes de a gente começar a tirar comida, é bom a gente conversar melhor. Às vezes eu costumo falar para os pais, quando ele fizer isso, grava e me manda. Porque é mais fácil a gente conversar sobre o amadurecimento do lactente. Porque o amadurecimento normal de um lactente parece uma patologia. Principalmente se você está à noite sem dormir. Outra coisa também é o refluxo gastroesofágico fisiológico. A doença do refluxo pode ser causada realmente por alergia alimentar. Mas o refluxo fisiológico, aquela criança que reflui, chora e volta para o peito, é aquela criança que a gente tem que acalmar. Às vezes a mãe já chega sem leite, sem soja, sem ovo. E eu pergunto, melhorou o refluxo depois disso? Não melhorou nada, faz 15 dias que eu tô assim. Gente, se faz 15 dias que ela tá assim, não é. Por outro lado também, a gente tem que ter a noção do tempo que a gente testa. Às vezes o paciente fala assim, fica uma semana sem comer isso, vê se melhora. Aí a criança não melhora. Aí você já faz só de cara a alergia alimentar. A gente tem que ter noção que para fazer um bom diagnóstico diferencial, a gente precisa de pelo menos 30 dias sem aquela proteína que você suspeita, pelo menos no caso das não irremediadas. Porque dessa forma dá tempo do corpo da mãe e do bebê eliminarem completamente aquela proteína que faz mal e tempo dessa inflamação se recuperar. E a outra coisa super importante é a diarreia. As fezes do bebê são mais líquidas.
E às vezes os pais que chegam com essa queixa de diarreia. Gastropediatra é uma pessoa que tem fotos sempre horrorosas de fralda no celular, mas às vezes é preciso. Porque às vezes o que os pais chamam de diarreia são as fezes normais do lactente. Então, às vezes, a gente começa a mexer, mas a gente tem que ver. Eu não esqueço de um caso que eu tinha uma mãe, que essa criança, por acaso, realmente tinha alergia à proteína do leite de vaca. Ela evacuava 10 vezes por dia, ela tinha dores e não ganhava peso. Nós fizemos toda a dieta, tudo bonitinho. A criança voltou a ganhar peso, a criança voltou a dormir bem, ficou feliz. Aí a mãe, numa das consultas, falou: doutora, melhorou tudo. Aquilo que fazia 10 vezes ao dia, agora só faz 2, mas ele continua com diarreia. E eu, Deus do céu, essa criança 3 meses com dieta, não é possível. Fui examinar. A sorte da vida daquela criança é que ela evacuou na minha frente. Aí eu olhei, gente, pastoso, fofo. Eu falei, é isso que é diarreia? Aí a mãe, olha como tá líquido, doutora. Eu olhei pra mãe e perguntei como eram as fezes dela. Gente, a mãe era muito constipada, muito endurecida. Eu falei, ele não tem diarreia, você que é constipada. Mas eu faço cocô todo dia. Falei, não importa. As fezes são endurecidas. Aí a mãe falou, meu marido falou isso porque meu marido faz cocô que nem ele. Eu falei, esse é o certo. Então, às vezes, quando a mãe chega com uma queixa de diarreia, a gente tem que ter cuidado com o comparativo, com o referencial dessa família. E lembrar a família que as fezes de criança são bem mais molezinhas. E, gente, essa é a bibliografia que eu baseei. Isso foi só um resuminho do diagnóstico diferencial. Zero pretensão de achar que isso vai resolver alguma coisa, mas espero que tenha começado a ajudar. Ah, que isso! Parabéns, Cássia, pela ótima apresentação. Tenho certeza que todos aprenderam um pouquinho mais, né? E assim, o objetivo foi alcançado com sucesso, tá? Porque eu sei que eu dei um desafio hercúleo para você de falar de um tema tão rico, tão abrangente em tão pouco tempo, mas eu sabia, eu confiava em você e foi feito com muito sucesso. Obrigada. Eu achei muito interessante na sua palestra esse conceito que você jogou da reação alimentar com alergia alimentar. É como eu falo muito no meu campo, né, na pneumo, que é aquilo que nem tudo que sibila é asma, porque as mães têm essa ideia, sibilou é asma e reação alimentar é alergia. E isso dá uma confusão muito grande, porque a criança ter uma diarreia, ter uma intoxicação alimentar, ter um episódio de vômito, não pode ser considerado como, né, uma alergia alimentar e, de repente, ela não vai comer mais aquilo. Então, isso realmente a gente pega muito, é muito comum. E às vezes Né? até de outros colegas médicos, às vezes quando o médico de adulto Sim, avalia um parente, aí já vem com aquele conceito, meu tio médico falou, é. ele é o Você que mesmo? falou. Anestesista, ai. Pois é, quando você falou do camarão, eu falei, gente, aquele camarão de praia é a coisa que eu tenho mais horror. Aquilo embaixo do sol de 40 graus, andando para cima e para baixo, de uma ponta a outra da praia, é claro que vai estar estragado, não tem como. Ninguém vai comer aquilo e vai ficar bem. Né? E aí veio o camarão, sempre o vilão do camarão, que a gente sempre comenta. Agora tem queijo coalho também na praia, né? Ah, pois é. Não, mas o camarão é o Okokuro, sempre. Ele é o vilão maior de todos. E só lamento por você sobre a comida tailandesa, porque é uma das comidas prediletas, eu amo. E, Gente, eu pô, passo muito mal. eu vou te falar, eu fui para Tailândia, comi lá, fiquei um mês e graças a Deus não passei mal e adorei. É uma pena, porque é Eu fico muito assim, ai, que pimenta é essa? Arrasa minha vida. maravilhosa. Ai, obrigada, Cássia, pela ótima apresentação. Obrigada. Bom, agora vamos para a próxima palestrante. Eu vou chamar aqui a doutora Albertina Varandas Capello. Ela é alergista e imunologista. Ela é presidente do Departamento de Alergia e Imunologia da SOPERJ. Ela é membro do Comitê de Anafilaxia da ASBAI, professora adjunta de Alergia e Imunologia e coordenadora da residência médica em Alergia e Imuno do Hospital Universitário Gafreguili, Unirio. A doutora Albertina, ela vai abordar o tema alergia alimentar, fato ou fake?
Albertina, bem-vinda. Com você a palavra. Ai, meu Deus. Obrigada, Fernanda. Cássia, olha, você foi brilhante, viu? Eu podia ficar aqui horas te assistindo, te ouvindo. Adorei. Ai, agora. Adorei mesmo. E aí, assim, eu só tenho que agradecer o convite da Fernanda, agradecer também toda essa infraestrutura, né, que a gente está tendo da Sopes, da ajuda, do Diego, de todo mundo. Agradecer a Fernanda Mainer também, né, que nos honra aqui com a sua presença. E eu vou falar um pouquinho que a Fernanda já tinha me falado, a Fernanda Guimarães, que gostaria que fosse abordado esse tema, né? Que são assim mitos e verdades, ou fatos ou fakes, né, sobre a alergia alimentar. Na realidade, foi uma aula assim que eu pensei em todo mundo, não só em pediatra, obviamente, que eu acho que essa aula vai ser importante para todo generalista e todo profissional da área de saúde, que eu espero assim que a gente consiga tirar algumas dúvidas. Eu não vou dar aula propriamente dita de alergia alimentar, a gente vai fazer uma discussão um pouquinho sobre alguns temas polêmicos aqui sobre isso. Então eu fiz assim, eu abordei de uma maneira que eu achei que era o que a gente tinha de mais conceitos errados, né? Porque a Cássia já abordou muito bem que a gente está super valorizando, né? Super diagnosticando, né? Alergia alimentar, e ao mesmo tempo a gente também deixa diagnosticar, por exemplo, uma criança que faz anafilaxia na emergência. Porque, por incrível que pareça, 50% dessas crianças que fazem anafilaxia na emergência, elas não são diagnosticadas, sabe, com alergia alimentar, né? E a gente, obviamente, que nós aqui, alergistas, nós recebemos muito já pacientes praticamente assim, feitos o diagnóstico, mas para a gente conduzir, ou então para confirmar o diagnóstico, ou então muitas das vezes para a gente desconfirmar o diagnóstico, né? Então, o que acontece? Vamos fazer algumas questõezinhas aqui, que eu acho que são básicas para a gente conversar. A primeira delas é: o leite de vaca é o desencadeante mais frequente da alergia alimentar na infância. Será que ele continua sendo desencadeante mais frequente? Ele é? Bom, se a gente for falar alergia alimentar em criança, a gente sabe que a maioria, a Cássia já explicou muito bem, começa no primeiro ano de vida, né? Então, essa prevalência que a gente tem aqui de 8% é em crianças até 3 anos de idade. Então, a gente vê assim que realmente a alergia alimentar não é frequente. Ela está aumentando sim, a gente tem feito diagnóstico, né, de outros alimentos. São mais de 170 alimentos envolvidos em alergia alimentar, então é bastante coisa, né? E obviamente que isso vai depender muito da região, a Cássia também valorizou muito bem isso, é região, é genética, né, o ambiente, tudo isso vai favorecer, né, a sensibilização para o alérgeno, né? E obviamente depende do consumo, né? Dependendo do tipo de alimento que você consumir. Em adultos ela é bem menos frequente, e lembrar que aqui, em adultos, a gente pensa mais em crustáceos, né? Alergia a crustáceos, a gente não vai ter assim adulto com alérgico a leite, embora tenha, mas é muito raro. Alguns que começaram na infância e continuam até serem alérgicos, mas é bem mais raro. E a prevalência é maior em pacientes atópicos, uma vez alérgico, quem já não ouviu falar isso, né? Aí eu tenho alergia, vou desenvolver várias alergias. É mais ou menos isso, né? Eu sou atópico, então eu tenho uma predisposição a desenvolver outras alergias, inclusive alergia alimentar. Então, a alergia alimentar é a principal causa de anafilaxia em crianças, gente. Então, aqui, vamos fazer um adendo que a gente tem que ter cuidado, que a gente precisa, sim, orientar essas famílias e fazer um plano de ação. Tem alguém aí que eu acho que está dando uma interferênciazinha para... Então, precisamos fazer um plano de ação, precisamos ter muito cuidado, né, em relação a esse diagnóstico, quando a gente faz anafilaxia, porque aqui a gente precisa da adrenalina, né? Então, a gente tem feito cada vez mais uma força-tarefa aí para tentar aumentar, né, essa orientação, né, do uso, do porte da adrenalina, né, do autoinjetor de adrenalina. Porque a morte acontece, criança pode morrer também por anafilaxia por alimentos, então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nas escolas, né? Amendoim tem sido parece que está aumentando mesmo, né? Na última década, mais de 3 vezes, mas o leite ainda é o maior, né? Seria o maior agente causador de alergia alimentar na criança, ainda é o leite. Em segundo lugar, o ovo. Em terceiro lugar, já tem ali o amendoim, de 1%, de acordo com esse estudo, né? E a gente, então, tem aqui realmente, isso é um fato, o leite de vaca ainda é o desencadeante mais frequente, e eu acho que vai continuar sendo, porque a primeira exposição que a gente tem, né, é o leite de vaca na infância mesmo, né? Alergia ao leite pode ser causa de otite de repetição, rinite? Será que pode?
Será que leite causa otite e causa rinite? Recentemente, isso não tem muito tempo, eu recebi uma criança de 3 anos de idade. Na realidade, os sintomas que ela tinha eram de rinite. Eu fiz o diagnóstico de rinite alérgica. E essa criança estava com Neocate, ela já tinha passado por hidrolisado, e aí passaram ainda uma fórmula elementar, né? Uma fórmula de aminoácido. E essa criança não melhorava, e aí ela foi orientada pelo pediatra que começasse a tomar leite materno, mas que aí seria que ser da mãe, né? E a mãe não tinha leite, então ela teria que dar um jeito de conseguir produzir esse leite. Então, quer dizer, me causou assim um espanto, porque essa criança era uma criança muito bem, enfim, com um desenvolvimento excelente, uma criança que não tinha sintoma nenhum gastrointestinal, e uma criança que só tinha sintomas de rinite, simplesmente rinite, era uma rinite perene, era uma rinite que piorava de manhã e à noite, ela era uma rinite que piorava com aeroalérgenos, era uma rinite que tinha história na família, e simplesmente eu tratei a rinite dela, e deu tudo certo, voltei para a alimentação normal e essa criança está muito bem, obrigada. Então, a gente tem que ter cuidado, porque as manifestações da alergia IgE imediata e não IgE imediata, quer dizer, de reações imediatas e reações tardias, elas são muito bem documentadas, né? Então, a gente, assim, tem como fazer esse diagnóstico, não é difícil. Então, a maioria das crianças vão ter sintomas gastrointestinais e cutâneos também, né? Como urticária, angioedema, rash ou flush. Vai poder ter sintomas respiratórios, mas aí falamos de uma rinoconjuntivite aguda, durante aquele episódio agudo, né? E o broncoespasmo que a gente vê é muito raro, somente broncoespasmo, mas em crianças que já sejam asmáticos, aí é diferente. Mas aqui a gente está falando, por exemplo, de um quadro de anafilaxia já. É o início da anafilaxia, às vezes começa aqui, com a rinoconjuntivite. Né? E depois a criança evolui para anafilaxia, até chegar, então, a uma situação, né, de uns sintomas sistêmicos mesmo com anafilaxia. Já as manifestações mediadas pela IgE e imunidade celular, porque a gente diz que é mista, né? Esofagite eosinofílica, como a asma, são doenças mistas, né? Tanto IgE mediada quanto de imunidade celular. E a dermatite atópica também, né? Que pode ser também algumas crianças, 30 e poucos por cento das crianças, até 40%, podem ter uma piora, né? Por serem já sensibilizados aos alérgenos alimentares, podem apresentar a piora da dermatite atópica. Então, se a gente for ver a classificação da rinite, gente, não tem nada a ver com alergia alimentar. A rinite é infecciosa, ou é alérgica, ou é não alérgica, e a Cássia já pontuou isso, que seriam aqueles que teriam sensibilização para condimentos, né? Principalmente pimenta, capsaicina, alimentos quentes, né? Isso eu também tenho, viu, Cássia? Comida tailandesa não dá, não, infelizmente. E a rinite mista. Então, quer dizer, aqui não contempla, tá, alergia alimentar como causadora de rinite. Anafilaxia, sim, em torno de 50% das crianças que apresentam anafilaxia pode ser por alergia alimentar. 37% das crianças com dermatite atópica, então, podem ter alergia alimentar. Essa DA, a gente está falando de DA moderada grave, não a dermatite atópica leve. 20% das crianças com urticária aguda são de causa alérgica alimentar. E 5 a 6% das crianças asmáticas podem ter asma de causa alérgica alimentar. Tirando isso, a gente vai pensar naqueles aditivos alimentares, né? E aqui vocês falaram do camarão, e aí a gente vai lembrar que o camarão, ele pode ser estocado, né? Associado ao, por exemplo, sulfito, né? E com esse sulfito, até para diminuir, para o camarão não escurecer, né? Esse sulfito é justamente a causa dessa alergia, e não a proteína do camarão, né? Que a gente tanto fala. Então, é fake que a alergia, então, ao leite pode ser causa de otite de repetição rinite. Essa de otite de repetição aqui, eu tenho colegas otorrinos, até colegas responsáveis por centros e tudo, e que quando eu dei essa aula algum tempo atrás, eles falam assim, nossa, você conseguiu me ajudar, você me ajudou muito, porque até hoje eu pensava que otite, que alergia a leite de vaca poderia ser causa de otite de repetição. Então, otite de repetição, gente, é causa de hipertrofia de adenoide, não é isso? De refluxo gastroesofágico, de imunodeficiência, mas não vai ser causa de alergia alimentar. Tá bom? Então, aquela coisa de secreção, de muco, que eu tenho muco, isso deixa para adulto, porque se adulto, eu recebo muito isso, mas se o adulto quer fazer a dieta, tá bom, ele tá bem, tá feliz? Então tá, mas eu digo para ele que não é,
né? E aí ele faz se ele quiser. Mas uma criança, você, né, privar essa criança de um alimento, que é um alimento importante para o seu crescimento, né? Um alimento que vai oferecer nutrientes para ela, é muito triste, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Alergia a camarão contraindica contraste iodado? Será que contraindica? Olha, eu vou dizer para vocês, hein? Eu tenho muito médico aí com 50 anos, 40, 50 anos de jornada, que ainda acha que alergia a camarão e contraste iodado contraindica o uso do contraste iodado. Será que é ou será que não é? O que é o iodo? O iodo ele é um minério, né, um mineral. Ele é usado no contraste como elemento radiopaco. Nós temos, além dos iodados, os contrastes iodados, nós temos os não iodados, como o gadolínio e o bário. E o que causa alergia não é o iodo, é o contraste. O iodo ele só está aqui, ó, junto com no contraste, para aumentar a radiopacidade deles. Agora, o contraste em si é que, dependendo se ele for quanto mais iônico e quanto mais a maior a osmolaridade dele, obviamente maior vai ser a possibilidade deles encadear uma reação tóxica, não uma reação alérgica. Hoje em dia a gente já não tem tanto essas reações porque os contrastes são não iônicos e hiposmolares, como a gente está vendo aqui em relação às molaridades bem mais baixas. Então são contrastes que a gente usa com mais segurança, com menos reação. Então se a gente for ver, as reações a contraste são tóxicas, né? E de hipersensibilidade, que aí seriam as alérgicas propriamente ditas e ainda tem os sintomas inespecíficos, né? Então quando a gente recebeu uma pessoa, e infelizmente aqui, né, a gente vai lembrar que os questionários de muitas clínicas, né, que fazem contraste iodado, que fazem os contrastes nos pacientes, ainda assim perguntam se o paciente tem alérgico a camarão. Infelizmente, isso fica, né? Isso já é um mito já de anos, e assim, a gente tem que mudar isso, porque realmente não tem nada a ver a alergia ao camarão com o contraste iodado, e não é lógico que se faça esse tipo de pergunta para o paciente, né, deixe de fazer um contraste iodado, por exemplo, resolver seu problema, né, por ser alérgico a camarão. A alergia alimentar é diagnosticada com IgE específica para o alimento? Então, eu recebo muita criança também, já com dieta alimentar, só porque ela tem IgE para o alimento. A IgE para o alimento significa sensibilização, não significa alergia. Como é que eu faço o diagnóstico de alergia? É anamnese. Não tem jeito, gente. A anamnese é que vai identificar o alimento suspeito daquela reação. É a anamnese e o exame físico, principalmente aqui, você pontuando os sintomas, né? Que a Cássia já colocou isso muito bem quando ela falou de intolerância, quando ela falou dos diagnósticos diferenciais. Então, é aqui que a gente vai fazer o diagnóstico realmente de alergia alimentar. O resto vão ser testes que a gente vai poder fazer, IgE específica, vai ser o teste de provocação, que é o padrão ouro. E esse teste de provocação a gente vai poder fazer sim, mas é o profissional que está acostumado a fazer isso. É num centro especializado. Todos os meus pacientes que eu faço teste de provocação, olha que eu faço muito. Tanto para alimento quanto para medicamento, eu faço dentro de hospital, tá? Inclusive, assim, todas as grávidas que a gente recebe para dessensibilizar, que já são mais de 70 dessensibilizações, tudo isso é feito dentro do hospital, com toda a infraestrutura, com adrenalina, com o antihistamínico, com tudo que eu precisar para tratar uma eventual, né, reação anafilática dessa criança. Então, aqui eu tenho um pouquinho da IgE, falando um pouquinho da IgE. A IgE, ela tem um valor preditivo positivo alto em algumas crianças quando o valor dela é alto. Na alergia alimentar isso acontece, né? Quanto maior o valor, parece que maior é a suspeita. Mas cuidado, né? Que existe tem criança que a IgE é negativa e são alérgicos, e tem alergia alimentar. Então, esse daqui é um outro trabalho que comparou crianças que tinham a IgE positiva, né, que fizeram o teste de provocação, e a especificidade, olha, para a lente foi 30%, com sensibilidade 100, né? Então, 30% significa o seguinte, que não adiantou a IgE, né, nessas crianças para fazer o diagnóstico. E os testes cutâneos? Teste cutâneo, valor preditivo negativo dele é alto. Teste cutâneo negativo ajuda a gente, na maioria das vezes, a gente afastar essa alergia, mas o positivo não ajuda. Então, e em relação ainda falando sobre o teste, obviamente ele
pode ajudar um diagnóstico e a gente ter mais uma ajuda, né, um instrumento para nos ajudar no diagnóstico, identificando a positividade, o tamanho da pápula desse teste. Então, esse tamanho da pápula também nos ajuda muitas das vezes a gente pensar nessa especificidade. Mas lembrar que cada paciente é um paciente, e já tivemos paciente com IgE negativa, com teste cutâneo negativo e que fez anafilaxia durante um teste de provocação. Então, cuidado com isso. Outra investigação é o teste de contato, que pode ser feito também, que a gente costuma fazer, principalmente na investigação de esofagite eosinofílica. E o teste de provocação, gente, deve ser feito quando a gente tem vários alimentos suspeitos, né? Quando a gente precisa avaliar a tolerância, criança que já está, né, com a dieta restrita e que você vai precisar avaliar se pode voltar ou não a dieta dela, o alimento, né? Então, isso é importante. E nas reações anafiláticas que não tem a positividade, por exemplo, da reação IgE específica, né? Pode ser necessário, às vezes, fazer um teste de provocação. Mas esse teste de provocação, vou falar de novo, que tem que ser feito em lugar que tenha todos os cuidados, né? Isso, para um eventual tratamento de uma reação anafilática. Então, a alergia alimentar não é diagnosticada com IgE específica para o alimento. No caso da alergia alimentar, eu sempre contraindico o alimento assado. Depende, né? Então, a gente sabe que tanto no leite quanto no ovo, a gente tem várias proteínas. As duas proteínas principais que a gente avalia muito e valoriza muito é ovo albumina e ovo mucoide. E se um paciente, por exemplo, tem ovo mucoide negativo, esse paciente pode tolerar o ovo cozido, mas não vai tolerar o ovo cru. Então, quer dizer, nesse caso, a gente pode testar alimentos assados com ovo, né, para saber se essa criança pode usar. Mas cuidado, quando você tiver positivo, não adianta nem você testar. E mesmo que esses pacientes tenham fraco positivo, aqui ovo mucoide, muitas das vezes eles não toleram também alimentos assados, então sempre fazer um teste de provocação para avaliar isso. Mas pode acontecer que o paciente consiga realmente tolerar um alimento assado em algumas alergias, e para isso é importante fazer o diagnóstico e fazer o teste de provocação, porque aí eu estou liberando, né, mais um alimentozinho para esse paciente, né, que é muito chato, né, ficar nessa angústia de não poder comer nada, e a criança principalmente, né, ainda mais um pouquinho maiorzinha que já começa a entender, já é mais complicado. A impactação alimentar pode ser causa de alergia alimentar? Na realidade, quando a gente fala em impactação, a gente lembra logo de esofagite eosinofílica, né? E a esofagite eosinofílica, ela na criança, ela tem sintomas bem diversos, por exemplo, aversão ou intolerância a algum alimento, vômitos, náuseas, né, regurgitação, dor abdominal, refluxo gastroesofágico, né, a disfagia, a dificuldade de ganho de peso. A impactação começa a ser mais prevalente na esofagite eosinofílica em crianças maiores de 12 anos e no adulto. Então, assim, pode acontecer sim. Eu tenho crianças que a gente vai fazer o diagnóstico, já fizemos um diagnóstico em adolescente, com uma endoscopia, simplesmente assim. A criança vomitava, essa menina não podia ir uma festa que ela vomitava, né? Ela comia, não comia nada diante de uma festa com os amiguinhos. E aí bastou uma endoscopia e a gente fez um diagnóstico. Na realidade, era uma membrana lá no esôfago inferior que atrapalhava o alimento, né? Desceu o alimento, obviamente, a digestão, e ela ainda tinha esofagite eosinofílica. E bastou, gente, simplesmente uma endoscopia digestiva para fazer o diagnóstico. Então, a impactação alimentar pode ser, sim, causa de alergia alimentar, né? E aí a gente deve ter esse cuidado, né, de avaliar bem para não... E a gente tem feito mais o diagnóstico de esofagite eosinofílica justamente baseado nesses sintomas, observando bem essa história, né, que a mãe conta e que as crianças têm. Alérgicos a ovo podem receber vacinas contra sarampo? É uma pergunta. Não, desculpa, é uma afirmação. Crianças alérgicas a ovo podem receber vacinas contra sarampo. Verdade ou mentira? Então, se a gente for avaliar, ver como é que essas vacinas são produzidas no ovo, a vacina do sarampo ela é produzida em fibroblasto, então ela não contraindica, tá, as vacinas a vacina, por exemplo, em crianças alérgicas a ovo, né? Então não tem essa contraindicação. Nas vacinas para influenza, que são feitas em ovos embrionados de galinha, então deve ser orientado que as crianças que tenham sintomas leves,
que sejam observadas, que seja feito dentro de um centro, né, de emergência e que seja observada após a vacinação. E no caso de umas reações mais graves, como por exemplo a anafilaxia, essa criança sim deve ser avaliada por um profissional competente, né, que possa identificar se realmente se a criança vai fazer alguma alergia, fazendo o teste e até dessensibilizando essa criança. Então, as crianças alérgicas a ovo podem receber vacina contra sarampo, sim, na influenza e na influenza e na febre amarela, cuidado por conta das quantidades que nós temos, né? A alergia alimentar permanece para o resto da vida? Será que ela permanece para o resto da vida? Todo mundo sabe que não, né? Então, a tolerância é adquirida mais ou menos em torno de 1 a 10 anos após o diagnóstico, em que 85% dos casos, né, acabam tendo tolerância ao leite até os 3 anos de idade. Isso é importante para a gente, né? A gente lembrar que essa alergia acalmar a mãe, os pais, né? Que essa alergia vai melhorar. Agora, aqui a gente tem que testar esse paciente, a gente tem que fazer IgE, a gente tem que ver se a IgE baixou, a gente tem que saber se esse paciente está em condições, por exemplo, de ser submetido a um teste de provocação, né? Antes mesmo que essa mãe faça, que na maioria das vezes eles já fazem até quando você vai ver. Essa criança já comeu alguma coisa com leite, já não teve nada, e aí você já pode liberar, né, com mais cuidado, mas isso não deve ser, né, não deve ser feito em casa, isso deve ser feito dentro de um hospital com um profissional competente para isso, né. Alimentos relacionados à alergia persistente é o amendoim, castanha, nozes e frutos do mar. Esses aí fazem com que a gente vai pensar, né, assim como os pacientes que têm mais caseína e mais ovo mucoide, né, são pacientes que geralmente vão ter reações mais graves e vão ser reações mais persistentes, com uma tolerância mais tardiamente. Então, aqui, a alergia alimentar permanece para o resto da vida? Não, né? Graças a Deus que não. E ela pode ser prevenida? A alergia alimentar pode ser prevenida. Tá certo isso? É correto a gente afirmar que ela pode ser prevenida? Infelizmente, não, tá? Até hoje nós não temos nada probióticos, né, pré-bióticos, alergia, como é que é? Dieta, né, materna, que muitas das vezes começa a dieta materna, a criança usando hidrolisado, né, ou usando uma fórmula elementar de aminoácido, nada disso foi documentado e foi documentado, então, que pudesse ser, né, benéfico, né, para a criança, para prevenir alergia alimentar. Então, não tem nada, a não ser o leite materno. O leite materno até os 6 meses de idade, pelo menos, né, o leite materno exclusivo, continua sendo uma ferramenta muito importante que nós temos, quer dizer, uma orientação muito importante para essas mães, né, que até hoje é o que a gente sabe que pode sim ajudar a prevenir alergia alimentar nessas crianças, né. No mais, gente, eu gostaria de dizer para vocês mais uma vez que devemos sim ter cuidado, muito cuidado com a alergia alimentar. Ela pode desencadear anafilaxia. Graças a Deus, a anafilaxia, né, não tem uma mortalidade alta, mas, né, é muito fácil a gente prevenir, é muito fácil a gente ter cuidado, né? Quantas crianças acabam tendo porque comeram do lixo? Eu já tive criança que foi no lixo, pegou pacotinho, né, e acabou fazendo uma reação. Então a gente tem que ter muito cuidado porque é criança, né? Então, e os pais também, a gente tem que ter cuidado e orientar muito bem esses pais, principalmente essas crianças na escola, né, que venham a ter, que sejam, né, alérgicas mesmo, que façam anafilaxia no sentido de prevenir. Mais uma vez, muito obrigada, tá? E adrenalina, sim. Obrigada. Obrigada, Albertina, pela maravilhosa apresentação que a gente acabou de receber. Foi ótimo, podemos assistir, né? Podemos assistir coisas muito, fatos ricos, interessantes. Eu mesma não sabia da história do sulfito com camarão. Quer dizer, que interessante, né? Então, assim, a gente às vezes tem umas ideias na cabeça que realmente não procedem. É muito mito. Isso é muito bom a gente poder discutir. No final, a gente pode discutir um pouquinho mais aquela questão, né, que a gente falou do broncoespasmo e da asma.
Infelizmente, eu vejo muito ainda hoje em dia em enfermarias de hospitais, as crianças que às vezes estão com broncoespasmo, não é asma ainda, porque são pequenas, né? Às vezes bebê chador, ou mesmo a primeira, né? Hiperatividade, que é branquiolite. E aí está internada e a primeira coisa já é o pavor do leite. Eles já começam a suspender o leite e fazer soja hidrolisado, quer dizer, é uma loucura coletiva, né? Então, assim, é bom a gente bater isso, que coitada, só se for uma asma, né? Assim, o broncoespasmo realmente ele não tem a ver com alergia, né? É, exatamente isso. Muito bem pontuado. E eu não falei também, quando eu falei do diagnóstico, né? Não falei da tal da IgG, né? Que agora está em moda os painéis de IgG. Então, gente, já perdi paciente por causa disso. E é uma paciente da família toda de médico. Quando eu falei para ela que o painel não iria fazer um dieta, ela já está fazendo dieta por conta do painel da IgG. Aí expliquei para ela que a alergia alimentar, o diagnóstico não era assim, etc., que ela não tinha alergia alimentar. Ela não se satisfez, né? Porque ela achou que a médica que tinha pedido é que estava correta e que o diagnóstico, né, foi feito. Enfim, eu espero que ela não retornou mais, mas eu espero que ela não esteja mais fazendo a dieta. Que situação também. Pois é, você às vezes cria uma briga, compra uma Não briga, é? porque você está falando certo, é complicado, às vezes é difícil, a gente passa muito. Ai, Exatamente. mas é isso. Então tá. Muito obrigada mais uma vez, Albertina. Eu que te agradeço. Tá? Vamos para a próxima palestra. Agora a gente vai chamar a doutora Fernanda Manier. Ela é advogada e cofundadora do Alergia Alimentar e do Põe do Rótulo. A gente vai falar agora sobre conquistas e desafios de quem convive com alergia alimentar. Fernanda, com você a palavra. Obrigada pelo convite. As palestras, né, que me precederam foram muito boas. Realmente, eu estou acostumada, né, a frequentar esses eventos científicos para sempre levar essa visão do paciente, das famílias, e é muito bom quando a gente participa de eventos com essa qualidade, assim, né? É importante levar isso para outros médicos, né, para além da alergia alimentar, né? Porque é justamente isso, quando chega na emergência, às vezes o pediatra que vai fazer vai ter ali o primeiro contato, né, com a reação alérgica, e é muito importante a gente disseminar essa informação de qualidade. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Ai, peraí que eu fiz errado. Ele já tinha me explicado, mas eu fiz errado. Deixa eu voltar aqui. Agora sim. Então, vamos lá. Conquistas e desafios de quem convive com alergia alimentar. Né? Primeiro, terminando de apresentar aqui, né, o Alergia Alimentar Brasil, ele foi fundado pela mesma equipe que fundou o Põe no Rótulo, né, que nós somos mães de crianças e adolescentes com alergia alimentar. Num primeiro momento, com o Põe no Rótulo, a gente buscou, né, a conscientização da população para esse tema e a mudança na rotulagem de alergênicos nos alimentos e bebidas no Brasil. E a gente, então, desde 2019, a gente lançou Alergia Alimentar Brasil para ser a nossa casa de alergia alimentar, já que o Põe no Rótulo segue trabalhando com outras temáticas de rotulagem, né, junto aos órgãos competentes. A Alergia Alimentar Brasil, né, ela vem representando famílias e alérgicos junto ao governo, em várias esferas. Nós representamos o Brasil na AIFA, que é a International Food Allergy and Anaphylaxis Alliance, e no Comitê de Pacientes do IAC, da Academia Europeia de Alergia e Imunologia. A gente, inclusive, agora na quinta e sexta, está participando do PAN, né, que é o Encontro de Pediatria e Alergia do IAC, que acontece a cada 2 anos. Então, a gente tem, como eu falei, né, sempre participado de congressos e simpósios, levando sempre essa palavra da sociedade civil, e temos produzido bastante material informativo para a população com alergia alimentar.
Eu vou apresentar esse vídeo, que começar por ele é curtinho, mas ele fala bastante, né? Ele é feito com pessoas, com depoimentos reais, de pessoas reais, é um dos projetos do Alergia Alimentar Brasil, e a gente sempre apresenta esse vídeo porque ele traz a palavra de quem passa, né, pela alergia alimentar, das famílias. Fui dar banho nela, tinha sangue na fralda. E aí pra gente aquilo foi um desespero total. Fiz um bolo de chocolate recheado de chocolate e dei pra ela. Aí minha filha falou: mãe, você quase matou a Alicia. Toda a família entrou em dieta, porque ela passa muito mal. Tinha um moço vendendo churros e ela parou do meu lado e falou: mãe, esse eu não posso comer, né? E eu cheguei em casa e fui fazer churros. E era um mousse de maracujá, normal. E aí ele comeu, ele pôs na boca a colher, e aí ela falou: ele tá muito ruim, ele não consegue mais respirar. E realmente ter que ser assistido, enfim, ser entubado, enfim, fazer 1000 procedimentos. Isso porque ele nem chegou a comer o alimento. E aí resultou em uma internação. Ela ficou 5 dias internada. Eles só podiam se alimentar da comida que eu fazia dentro da minha casa. Ele pode vir a falecer se realmente ele come algum alimento que ele tem alergia. A gente precisa tomar muito cuidado o tempo todo. E a gente é responsável por isso. Todas as receitas estão assim? Isso vai facilitar muito a vida da gente. Para as famílias, para as escolas. Acho que dá para aprender a cozinhar diferente com esse alerta alergia. Olha, então já tem um meio, já uma receita já para fazer para ela já. Você consegue adaptar as receitas com mais facilidade. E aqui, quando você clica nele, ele aparece o risco, aparece as opções de substituição. Só de imaginar as pessoas que vão ter ganho com isso aqui é tipo inacreditável. Agora é outra história. Acho que muda tudo. Bom, então, eu sempre me emociono de novo quando eu vejo esse vídeo, porque ele traduz realmente o que qualquer família, né, que lida com alergia alimentar passa. Então, esse foi um plugin para computadores que foi desenvolvido com uma agência parceira, cuja dona, né, uma mãe de 2 crianças com alergia alimentar. Então, a gente montou essa base, né, de alimentos e sugere substituições, traz, enfim, a gente coloca, né, qual é o alérgeno que a gente quer ressaltar. Então, a gente entra num site de receita, ele vai ressaltar o alérgeno, a gente vai clicar ali, vai abrir um box que vai dar uma sugestão, que vai dar uma informação sobre, uma conscientização sobre alergia alimentar. A gente tem muito orgulho dessa ferramenta, a gente apresentou um trabalho no último FAN, que foi no ano passado, né, que é o Food Allergy and Anaphylaxis Meeting, também do IAC, e a gente conseguiu que o nosso trabalho fosse aprovado e fosse aceito para apresentação oral. A gente tem muito orgulho dele. E é uma ferramenta de conscientização, acima de tudo, né? Um serviço que a gente presta para a sociedade com alergia alimentar, mas, acima de tudo, é para trazer essa conscientização sobre a questão.
A gente também apresentou recentemente um trabalho no Congresso de Alergia, falando do papel da sociedade, né, tanto como destinatária e agente de transformação, né, trazendo justamente esses exemplos do Põe no Rótulo, do Alergia Alimentar Brasil, porque a gente sabe que existe, né, o papel do Estado, que tem que assegurar o direito à saúde e alimentação adequada dessa população, mas a gente também tem iniciativas da sociedade civil que vão colaborar, né, com essas ações, e aí não só as associações de pacientes, mas também as associações de médicos, de especialistas, né, sociedades de classe, tudo isso são... Todos esses atores unidos, eles podem trabalhar, né, nessa conscientização e nessa melhoria. A rotulagem de alimentos, que eu acredito que a maioria talvez já conheça, porque ela já está em vigor desde 2016, né, é a RDC 2615 da Anvisa, que determinou a obrigatoriedade, né, de se destacar os principais alimentos que causam alergia. Então, a gente tem aqui um exemplo de um rótulo antes da RDC e depois da RDC, né? Uma coisa que a gente sempre alerta que isso aqui é uma informação, né? O médico é que vai, junto com o seu paciente, avaliar o risco e dizer para ele se ele pode comer aquele alimento, se ele não pode comer, se é o caso do pode conter, né, que às vezes causa uma certa dúvida, né, nas pessoas, tem ou não tem. O pode conter é justamente isso, a gente não sabe se tem, não sabe se não tem. A gente sabe que tem o risco, porque ele é feito muitas vezes no mesmo maquinário, é feito às vezes, por exemplo, esse produto propriamente, né? Ele não tem leite na sua composição, mas ele é feito no maquinário que também embala leite em pó, que também embala outros produtos, e aí como são produtos em pó, aquilo fica em suspensão no ar, a contaminação ela existe na maioria das vezes, então tem um risco. Chocolate, por exemplo, é muito comum. Já outros produtos, existe uma higienização maior, ou existem as formas da gente produzir esses alimentos, faz com que necessariamente sejam produzidos separadamente, então a gente consegue, em alguns alimentos, ter a rotulagem e outros não. É claro que existe muitas vezes rótulos errados, infelizmente ainda, e nesse caso a gente precisa denunciar. Eu volta e meia recebo mensagem tanto de pacientes, né? A gente volta e meia recebe de famílias falando, apontando erro no rótulo, como a gente recebe também muitas vezes de médicos, né? Assim, vários médicos já procuraram dizendo: meu paciente consumiu esse alimento, ele não indica nada, teve uma anafilaxia, você sabe, e a gente vai investigar para ver se aquele rótulo está realmente correto ou não. Em relação à rotulagem de cosméticos, né, que é comum a gente ter alguns ingredientes à base de alimentos, né, que causam alergia, como trigo, leite, soja, amêndoas, né? Enfim, nesses cosméticos a gente tem aí uma questão, né, a RDC 25 não vale para eles, a RDC 26 não vale para eles, né, ele só vale para alimentos e bebidas industrializados. Então, rotulagem de cosméticos, a gente já tem um primeiro problema, que era a questão dos rótulos virem normalmente em inglês, né, em códigos. Então, em 2020, a gente passou a ter uma resolução que obrigava a composição em português, mas não o destaque, né, como a gente tem nos alimentos, mas já é um caminho. E ela teve uma alteração esse ano que permitiu que essa informação venha num QR Code, por exemplo, e também ampliou o prazo para valer, né? Ela só vai valer no ano que vem, daqui a um ano. É um avanço, mas é um avanço muito lento, né? A gente precisa melhorar muito, até porque a gente sabe que nem todo, né, pensando numa população mais carente, tem a possibilidade de ter um celular ali com internet, que vai conseguir acessar um QR Code, que vai chegar numa lista em português, né? Então, muitas vezes a gente precisa avisar. É claro que essa questão também dos cosméticos vai muito da sensibilidade do paciente, né? De como ele reage, e isso precisa também ser conversado com o médico. A gente tem uma resolução bem recente do ano passado que fala da nova composição. Então, a gente, se tem uma coisa que a gente sempre fala, sempre leia o rótulo, mesmo de um alimento que você está acostumado a comer.
Por quê? Porque os produtos mudam, porque as composições mudam. Então, é muito importante a cada compra, a cada consumo, ler o rótulo, né? Criar esse hábito, a gente precisa criar esse hábito de ler a rotulagem, né? Primeiro para a gente saber o que a gente está comendo, porque tem muita porcaria, né, por aí. E para quem tem alergia alimentar, é essencial, né, saber o que está consumindo. Então, ler o rótulo, na dúvida, né, procurar saber se tem risco de anafilaxia, se é uma pessoa que não tem caneta de adrenalina, se está viajando num lugar distante, sem um hospital perto, né, pensar 2 vezes se vai valer esse risco ou não. Então, é sempre bom ler o rótulo. E aí a gente tem essa resolução do ano passado, que obriga a nova composição, e aí a gente tem um exemplo muito prático, bem recente, que foi do Nescau. Né, o Nescau, ele passou a conter o leite de vaca na composição, né, o soro de leite, ele não tinha, então passou a conter. É um produto que, apesar de bem porcaria, né, é muito consumido. Então, são informações que precisam estar claras e nem sempre estão muito claras, né? A embalagem do Nescau, por exemplo, é péssima, né? É aquela abaulada, é difícil de ler, brilhosa, né? A gente teve que botar um super zoom aqui para colocar. Então, assim, tem a indicação, mas é tudo muito pequenininho, né? A gente ainda precisa de lupa para ir no mercado. Uma coisa que a gente ainda precisa avançar muito, né? Então, são assim, os serviços de alimentação como restaurantes, padarias, lanchonetes, a gente não tem obrigatoriedade de informação. Então, a gente sempre orienta, né, que a pessoa converse com o chefe, né, com a cozinha, para perguntar como é a composição, como é feito. Tem toda a questão do contato cruzado na hora do preparo também. Às vezes, a receita em si não leva o leite, o ovo, mas ela é feita numa mesma panela, é feita uma do lado da outra. Então, mais uma vez, vem a questão da sensibilidade, vem a questão de um paciente que tem um risco mais grave, ou mesmo uma mãe que está amamentando e um bebê que, de repente, tem uma sensibilidade maior, que não está estabilizado. Então, tudo isso tem que ser conversado, mas não é também para ninguém ficar trancado dentro de casa e não comer nada. Eu mesma amamentei minha filha, né, por 3 anos, com alergia alimentar, fiz dieta durante boa parte desses 3 anos, nunca deixei de sair, nunca deixei de viajar. E tenho uma outra filha que até há pouco tempo também tinha alergia a ovo, ela já está adolescente, agora ela já está consumindo, mas a gente sempre teve esse cuidado de procurar saber o que ela estava comendo. Quando a gente ia a algum lugar, normalmente a gente ia nos lugares já parceiros, né? A gente já conhecia a cozinha já conhecia a gente, então era mais fácil. Companhias aéreas e hotéis é a mesma coisa. Eu mesmo tive uma viagem para os Estados Unidos, minha filha ainda alérgica a ovo. Eu pedi para a companhia aérea a comida, fiz todo o pedido, me foi dado tudo direitinho, me foi falado. Quando chegou no jantar, ela recebeu a comida dela especial. Quando chegou no café da manhã, no finalzinho do voo, né, ela estava dormindo. E aí, quando chegou a comida, era uma omelete, né? Simplesmente era uma omelete. E aí, quando eu fui reclamar, a comida dela tinha sido trocada com um outro paciente que tinha diabetes e tinha também uma refeição especial. Quer dizer, ele comeu a comida dela, sabe-se lá o que tinha lá de açúcar ou não, e ela acabou não comendo, ficou sem a refeição. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter. Hotéis também é a mesma coisa. Em relação aos medicamentos, né, a gente tem muito ainda para avançar. Teve uma fase de consulta pública recente, no ano passado, que a gente participou, mas a consulta pública, em nenhum momento na Anvisa, ela colocava essa questão das alergias alimentares, a própria doença celíaca, enfim, outras necessidades alimentares especiais. A gente teve a oportunidade de ter algumas reuniões com a Anvisa, e são setores diferentes, né? Quem cuida de alimento não é quem cuida de medicamento e tal. Então, assim, o time de medicamento não tinha a menor ideia do que era alergia alimentar, do que poderia causar. A gente, inclusive, consultou a ASBAI para nos ajudar nessa questão, né? Exatamente o que pode, o que não pode causar. E a gente tentou contribuir para isso, mas a gente ainda não tem um retorno da Anvisa nessa questão. E o e-commerce, né, que ficou muito agora, né, ganhou ainda mais evidência com a pandemia.
a gente também não tem uma obrigatoriedade da informação. Então, é muito comum a gente entrar nos sites, né, dos mercados, das lojas, enfim, e a gente não conseguir acessar sequer a lista de ingredientes. Às vezes, acessa até a lista de ingredientes, mas é uma lista desatualizada. Então, é claro que a gente no e-commerce tem uma política de troca, você pode desistir dessa compra em 7 dias, sem qualquer razão, mas é muito complicado quando você está comprando comida, especialmente agora quando foi na pandemia, né, que a gente pedia, às vezes por telefone, então é algo que a gente também precisa avançar. Em relação à alergia alimentar na escola, né, uma coisa que acaba sendo mais comum, né, porque as crianças costumam, né, como já foi falado nas aulas anteriores, a prevalência na infância é maior. É muito comum a gente encontrar nas escolas crianças com alergia alimentar e a gente acaba tendo vários problemas, né, várias questões. Então, a gente sempre indica para as famílias buscarem um relatório médico, né, com um diagnóstico, se essa criança tem um tipo de alergia, né, um tipo de reação alérgica que requer medicação, que tenha essa medicação, que seja dada todas as instruções. A gente alerta sobre o material escolar e pedagógico, porque algumas massinhas, algumas coisas podem conter alguns ingredientes com alergia. Às vezes, quando você usa também na reciclagem ali, caixa de ovo, caixa de leite, às vezes você tem uma criança mais sensível, pode acontecer alguma coisa. Quando a refeição é fornecida pela escola, isso também precisa estar muito bem conversado, né, com a equipe. Em relação aos passeios, festas e eventos, né? A gente passou um período até aí, né, que a gente até brinca que para a mãe de alérgico, às vezes foi até mais fácil, porque não precisou lidar com nada disso, mas a gente sabe que sempre são questões críticas, porque a gente traz mais elementos, né, para isso, e a gente sempre fala que o diálogo é sempre o melhor caminho, né? Fazer essa ponte, né? Família, escola e profissional de saúde, né? Então, assim, o médico que acompanha, se tiver um nutricionista que acompanha a criança, junto com a escola, conversar para chegar sempre nas melhores soluções. No nosso site, a gente tem uma aba toda sobre escola, sobre uma série de dicas e tudo que a gente coloca, e a gente está agora no forno, começando a produzir uma cartilha para escolas que a gente espera lançar no início do ano que vem. Em relação à alimentação escolar nas escolas públicas, a gente tem lei, né, que determina essa alimentação especial. A gente tem um caderno de referências da própria FNDE, que contou com a participação do Põe no Rótulo na feitura, onde ele explica, né, não só sobre alergia alimentar, mas doença celíaca, intolerância, diabetes e outras. Infelizmente, é muito comum a gente ver recusa, né, de crianças na escola, recusa de matrícula. Eu já vi recusa de matrícula por diabético tipo 1, por alérgico alimentar com risco de anafilaxia, enfim, situações assim muito complicadas, né, de violação de direitos, tanto de escola particular quanto de escola pública, e a gente precisa ter o diálogo, sim, mas aí a gente precisa denunciar esses casos, porque não se pode recusar, obviamente, a matrícula de uma criança que tem uma necessidade alimentar especial. Recentemente saiu no ano passado saiu a resolução número 6 do FNDE, que também prevê refeição especial, e ela incorpora as diretrizes do Guia Alimentar para a população brasileira. A doutora Cássia falou isso na aula dela, né, sobre a gente ter uma alimentação mais saudável, né, mais baseada, né, em comida de verdade, e a gente sabe que isso facilita muito na hora de montar uma refeição, porque você não vai precisar ler aquele rótulo num produto pequenininho, que às vezes tem 30 ingredientes na lista, que a gente não conhece 28 deles, né? E o Conselho de Alimentação Escolar, que é sempre um bom caminho para a gente, né, encaminhar essas denúncias. Eu mantive esse slide aqui da pandemia, embora a maioria das escolas já tenham voltado, acredito que quase sua totalidade já voltaram às aulas presenciais, mas durante a pandemia a gente teve aquela questão da entrega de kits, né, para as famílias. A gente sabe que, especialmente, né, nas comunidades mais carentes, às vezes a única refeição que a criança faz completa é na escola, então a gente tinha um problema grave de insegurança alimentar, né, que vem piorando. Então, foi feita uma lei que permitia essa distribuição dos kits, foi feita uma orientação do PNAE para a execução desses kits, era reconhecida
que esses kits fossem adaptados para quem tinha alguma necessidade alimentar especial. Infelizmente, a quantidade de denúncias que a gente recebeu desses kits não serem adaptados e crianças com alergia a leite receberem leite ou leite em pó, crianças celíacas receberem macarrão e por aí vai. Então, a gente trabalhou bastante com Defensoria Pública, né, e outros órgãos para tentar melhorar isso. Então, quer dizer, é um problema que parece não ter fim, né? A gente volta e meia está lidando com ele, seja situação normal, seja durante a pandemia. É muito importante por isso que a gente trabalhe, né, com educação alimentar e nutricional nas escolas, que a gente leve a conscientização e educação, que os próprios estudantes com alergia alimentar e outras necessidades especiais, alimentares especiais, eles possam ser orientados para ter uma prática alimentar saudável, para manejar e gerenciar os alimentos. A minha filha, essa com alergia a ovo, né, que a alergia persistiu muito tempo, ela já pré-adolescente, ela já lia o rótulo, ela já viu o que ela podia comer, que não podia, porque nem sempre ela estava comigo, né? Muitas vezes ela estava na casa de um amigo, estava numa festa. Então a gente educa filho para a vida, e filho com alergia alimentar a gente também educa dessa forma, né? Então, assim, muito importante conversar isso com as famílias, né? Porque a tendência da mãe é querer ficar com as crianças na bolha. Uma questão muito importante que tem acontecido, infelizmente, muito problema, é a questão da criança com uma alergia IgE mediada, que tem risco de anafilaxia e que precisa do medicamento, né? Seja o antialérgico, enfim, mas em especial a caneta de adrenalina. Eu vou falar um pouquinho da questão da adrenalina, da caneta de adrenalina, mas em relação à escola, o que tem acontecido, que a gente recebe muito relato, é das escolas ou recusarem a criança, a matrícula, como eu disse, e isso não acontece só com a alergia alimentar. Como eu disse, eu já recebi denúncia de criança diabética tipo 1, que a escola se recusava a aplicar a insulina de emergência se a criança tivesse ali um pico de glicose e tal. Então, assim, é uma questão delicada, mas é uma questão que precisa ser muito conversada, porque se trata de primeiros socorros, né? Então, assim, eu sempre converso isso com as escolas. Se uma criança cair e abrir a testa, você não vai ter que prestar um primeiro socorro? Se ela ficar engasgada, você não vai ter que prestar uns primeiros socorros? Então, assim, isso precisa ser conversado, e é muito importante, assim, eu acredito que as sociedades de médicos, né, sociedades de classe como a própria SOPERJ e outras, que possam levar isso para as escolas e levar essa segurança, porque a gente tem leis sobre isso, tanto nacional quanto no estado do Rio de Janeiro, para que professores e funcionários sejam capacitados para os primeiros socorros. Então, assim, no caso de uma criança com anafilaxia, e aí a doutora Albertina, a doutora Cássia podem falar muito melhor do que eu a diferença que faz a aplicação imediata de caneta de adrenalina, né, da adrenalina, até que você vai ligar para o SAMU, até que vai chegar, até que vai socorrer. Então, se essa criança tem essa prescrição, é uma questão de treinar, né? Então, assim, se o pai e a mãe é treinado, se eu fui treinada pela médica da minha filha a agir, felizmente nunca precisei, embora tivesse tudo, plano de ação e tudo, mas assim, se isso acontecesse na escola, né? Quando ela não está comigo, quem está com ela precisa estar treinado. Então, é muito importante a gente trabalhar esse tema. Em relação à adrenalina autoinjetável, ainda é um grande problema, porque a gente não tem disponibilidade para venda no Brasil. Então, as canetas que as pessoas têm possibilidade financeira, a gente importa, né? Então, existem várias importadoras que fazem isso. Está super caro, quanto mais agora que o dólar está mega caro, né? Fica ainda mais difícil. Existem ações na justiça, né? Que muitas pessoas conseguem, outras não conseguem. Também não é um caso tão simples. Eu já vi caso de a pessoa conseguiu na justiça a adrenalina e no final ela pedia dispositivo autoinjetável e no final vinha uma decisão para dar ampola de adrenalina que nem tinha sido pedido, né? E a gente sabe que é bem mais difícil administrar a ampola, tem outras questões, né? E aí, enfim, tem esses dois caminhos da importação, de se tentar adquirir na justiça. Alguns países aceitam receita com médico brasileiro,
Então, no Chile, a gente tem a associação Crescendo com Alergias, que faz essa intermediação. Eu não botei aqui, mas eu tenho relatos de Argentina, você consegue também, mas precisa encomendar. Então, tem algumas farmácias que você conversa, encomenda, e aí você consegue comprar. O Canadá, sim, eu já comprei lá mais de uma vez. E Portugal, eu já comprei também mais de uma vez em Portugal. Alguém comprou para mim, ou eu mesma comprei. Da última vez eu precisei enviar a receita daqui para lá. A primeira vez eu comprei sem receita, eu até estava com receita, mas eles nem quiseram ver, e a segunda vez uma amiga minha comprou, então eu precisei enviar a receita para a farmácia lá, para eles autorizarem. Tem um relato mais recente, porque como Portugal agora começou a pagar a adrenalina, né, para o sistema de saúde de lá começou a pagar a adrenalina para os portugueses, então parece que agora não está tão mais fácil assim. Eu não tenho assim relatos muito recentes, mas eu mantive aqui para falar sobre isso. Então, para encerrar, né, então, esse site foi produzido por nós, ele teve a revisão técnica da doutora Ariana Yang, e também a parte de nutrição da doutora Raquel Bicudo, que é nutricionista da Unifesp. Então, a gente tem informação lá sobre o dia a dia, sobre a anafilaxia, sobre os principais alérgenos, sobre o diagnóstico. A gente fala, né, do IgG, pelo amor, né, não se fie nesse exame. O diagnóstico quem faz é o médico, o teste de provocação oral e tudo isso. A gente tem materiais que que as famílias podem baixar, de compras no mercado. A gente tem plano de ação, que também a gente sempre pede que seja levado para o médico vai preencher e vai adaptar conforme as especificidades daquele paciente. Ele também foi revisado pela doutora Ariana. A gente tem material saindo do forno, como eu falei, a gente está produzindo uma cartilha para escolas, e aqui fica para quem quiser acessar o nosso Alerta Alergia, é só acessar esse QR Code ou então entrar no nosso site, que logo lá no começo vai ter acesso aí. É isso. Muito obrigada, e peço para quem quiser acompanhar, né, seguir nossas redes sociais e acompanhar o site. Acho que eles compartilhou, né? Tá sem som. Compartilhou, doutora. A doutora Fernanda está com o microfone mutado. Desculpa. Ixi, fechou de novo, Fernanda. Fechou de novo, doutora. Ai, meu Deus, está difícil. Agora foi. Então, queria agradecer a Fernanda pela emocionante e excelente palestra. Tenho certeza que a gente pôde conhecer um pouquinho mais sobre esse lindo trabalho, né, esse projeto maravilhoso e inovador, e que tem dado tanta qualidade de vida às crianças, né, alérgicas, que tanto sofrem pelas restrições. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco desse trabalho com vocês, e a gente sempre aprende um pouquinho mais, né, sobre tudo. Tenho certeza que todo mundo ficou conhecendo um pouquinho mais do que a gente tem, disponibiliza aí. Né? Sim. Muito interessante. Então, deixa eu ser, Fernanda, a gente, em hospital público, a gente usa muita adrenalina, né? Então, o paciente sai de lá com adrenalina, é o que a gente tem para fazer, né? Que é os tubinhos de adrenalina, a gente já preenche um deles e deixamos o outro sem preencher. Mas vou te dizer uma coisa, hein? Por mais que a gente oriente, por mais que a gente fale, e a gente sabe disso, os profissionais e mesmo nas escolas, etc., eles estão diante de um quadro de anafilaxia, mas é difícil aplicar adrenalina, mesmo entre médicos. Eu já tive problema, assim, um colega meu com a filha dele dentro de uma emergência, e eu falei assim, se é anafilaxia, pelo amor de Deus, faz adrenalina. Ele não fez adrenalina. Eles fizeram corticoide, mas não sei o que, não sei o que, A sorte é que a coisa, né, evoluiu de uma maneira satisfatória, mas eu falei assim, só que poderia não ter evoluído dessa maneira, né? Eu já levei uma bronca da minha médica, porque ela falou, você tinha que ter aplicado nesse caso. E eu paguei para ver um pouco com antialérgico e tal, fiquei
que você fica com Ficou medo, segurando, né? Receio, né? Felizmente exatamente. também Mas deu tudo você é certo. uma leiga, né? Você é leiga, assim, você não é Sim, médica. claro, Agora, colegas nossos médicos, né? A gente passa por isso, né? Com muita Sim, frequência, claro. entendeu? Mesmo colegas na emergência, e até às vezes enfermeiro, do colega nosso mandar fazer, enfermeira, não vou fazer não. Adrenalina de jeito nenhum. Não vou fazer. A enfermeira certo também se mito, negando, né? se negando a aplicar, entendeu? Exatamente É isso o que a gente tem que pavor, desmistificar, porque a adrenalina não causa nenhum efeito colateral, não tem contraindicação, né? Obviamente, desde que você esteja diante de uma reação alérgica, né? E deve ser feita sim, qualquer que seja o quadro, né, de suspeita de alergia, seja alimentar ou qualquer tipo de alergia a medicamento, né? E aí a gente vai pela contaminação, né? Quer dizer, a dificuldade que a gente tem é com a contaminação dos alimentos, né? Então, assim, a gente tem muito essa dificuldade, porque quando a gente. O pessoal todo, eu digo assim, eu não quero ser nunca alérgico, não quero ter nunca alergia alimentar, porque eu acho que de todas as alergias, né? E aí eu tinha uma amiga que falava assim, só não posso ser alérgica a chopp nem a camarão, o resto é tudo bem. Porque já tinha rinite, então já era uma tópica e sabia que podia evoluir para qualquer alergia. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, sabe que você tem razão? O chopp eu até não quero não, mas o camarão eu quero. Vinho, imagina. Pois é, exatamente. Vinho, coisas perigosas. E aí você chegar, Eu já imagina. tive isso de ficar muito vermelha com vinho, até um pouco inchada. E aí eu falei, eu não posso estar com alergia ao vinho. Aí minha médica me explicou isso, né? Que ela falou, não, isso é uma reação adversa e tal. É tipo a pimenta, tudo que é mais condimentado. Exatamente. Caramba, imagina. E aí é isso, tem que andar com adrenalina, porque você pode estar comendo e de repente alguém tirou a colher lá que era do camarão, dos frutos do mar, e botou numa colher lá que era do frango, né? E aí Isso acontece muito. Não é? Claro, E o aí, cozinheiro ele está mexendo várias panelas. Eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente é trágico. Self-service, né? Você tá no self-service, uma coisa do lado da outra. Também. Eu já sempre evitei, assim, mas mesmo em casa já aconteceu comigo, assim, da minha ajudante estar fazendo um estrogonofe com creme de leite na panela e na outra do lado ela estava fazendo sem creme de leite. Só que aí um do lado do outro, colher e tal, aí eu falei para ela, não, a partir de agora, né, vamos eliminar isso. É perigosíssimo. E a gente sempre dá essa dica, né? Se for cozinhar, cozinha primeiro do alérgico, né? Aí depois cozinha do resto da família, né? Na hora de armazenar, armazena do alérgico na prateleira de cima e o restante embaixo, para não correr o risco de pingar, né? Coisas assim, porque às vezes a pessoa começa também com essa dieta agora, eu tô com alergia agora à carne, eu tô com alergia agora não sei o quê. E na verdade é o leite contaminando, né? Exatamente, exatamente isso. E quando você começa uma pessoa a identificar e achar que está com muita alergia alimentar, a vários alimentos diferentes, aí você começa a suspeitar que tem alguma coisa errada, né? Porque ninguém tem tanta alergia assim, então isso vale para qualquer coisa, vale para urticária, porque a primeira coisa, é impressionante, qualquer alergia que você tem, a primeira coisa é colocar a culpa, né, no alimento. Nunca é o cachorrinho, nunca é o gatinho, nunca é o controle ambiental. Crianças pequenas, né? Crianças pequenas têm muito resfriado, né? Ficam muito com o nariz ruim, tem urticária por conta de infecção, né? Aquela coisa toda, e a culpa é sempre do alimento. E é muco, exatamente. O muco é pelo alimento, isso mesmo. Olha, nossa presidente. Estou entrando aqui. Que honra recebê-la. Olha, gente, na hora que eu entrar, me ligaram aqui minha chefe também. Eu também tenho minha chefe, me ligou. Minha chefe da Estácio, porque a gente está no final de semestre, né? Então, assim, os alunos estão em prova, estou apresentando projetos. Mas, assim, eu fiquei encantada com as aulas. Eu consegui entrar no meados da aula da Cássia e realmente foi sensacional. A Tina, a Fernanda, nossa, fiquei muito feliz, aprendi muito, né? E acho que são temas que perpassam o pediatra geral. Isso aí realmente é um tema assim que não é para o especialista. Eu acho que é o pediatra geral que, de posse de uma família, que você acolha essa família, né? Fiquei muito impressionada com os vídeos que você trouxe, porque como é impactante a culpa, né? A alimentação está muito ligada a essa questão da culpa, da dificuldade, enfim.
E, assim, as falas todas se complementaram para dar subsídio para o pediatra geral fazer o encaminhamento correto, né? Fazer o encaminhamento no momento certo, né? Colher uma boa história. O bacana aqui das videoconferências é que depois é muito revista, né? Vai para o Instagram da Soperge, vai para o Instagram, não, desculpa, para o YouTube da Soperge, e é muito revista pelos internos, pelos pediatras, pelos residentes. Então, é um aprendizado, e quanto que uma história bem colhida ajuda nesse diagnóstico, e quanto que você ter opções de tratamento, opções de alimentação, também acolhe essa família, né? Aquela criança que realmente necessita fazer uma exclusão alimentar, não se sinta um ET perante os colegas de colégio. Às vezes eu já ouvi até falar assim, não, eu não chamo nenhum coleguinha para comer aqui em casa, que aqui não tem nenhuma comida que eles gostem. É muito triste, assim, ouvir isso, né? Então, a mãe que faz uma mesa de bolo toda atraente e a outra mesa sem nada, só com fruta. Não é por aí. Acho que nós temos riqueza de alimentos que a gente pode realmente fazer essas trocas. Eu quero agradecer muito a presença das professoras e parabenizar a Fernanda pela essa mesa maravilhosa. Obrigada. Obrigada, chefe. Que bom que você gostou e foi aprovado. Foi aprovadíssimo. Muito bem. Estou muito orgulhosa. A gente já tá... Ai, que bom, fico feliz. A gente estava já, né, Albertina, querendo fazer isso já tem um tempo. Eu acho que é um tema muito rico, muito interessante, que a gente precisa realmente abordar, porque existem muitas mentiras, mitos, né, infelizmente, sobre alergia. E, assim, a gente tem que saber informar, saber que existe esse serviço de rótulo. Eu achei muito interessante as receitinhas, quer dizer, poxa, a mãe às vezes fica desesperada, mas o que eu vou dar? Cara, a gente tem muita oportunidade, né, de troca de alimento, e a gente às vezes não pensa. Muito, muito interessante. Sim, gostei muito também. Olha, eu quero comer bolo de fubá com goiabada, hein? Ah, aquele bolo estava com uma carinha ótima. Olha, pode mandar para as professoras. A gente tem que provar. Pode. Aquele bolo é campeão. Aquele bolo com bota de goiaba, que delícia. Estava com uma carinha boa mesmo. Bem que ninguém é alérgico. Vou dar boa noite para vocês, que infelizmente eu vou ter que sair. Só queria deixar um beijinho e parabenizar as professoras e pensar aqui numa mesa dessa, quem sabe o próximo com Soperge, hein? Fica a dica, foi excelente. Exatamente, isso está indo. Isso aí. Beijo, meninas, boa noite. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada a os pediatras que ficaram aqui com a gente essa noite também. Muito obrigada. Obrigada. Bom, meninas, então, eu acho que não tem perguntas, mas assim, eu queria saber um pouco sobre essa história da adrenalina, né, autoinjetável que você falou. Se existe, como é que tá? Se existe alguma lei, algum projeto de liberação, de fabricação no momento, porque a gente realmente precisa, né, disso. A gente acaba que a gente tem duas questões, né? A gente precisa que as empresas que produzem adrenalina autoinjetável vejam o Brasil como mercado consumidor e venham para cá pedir autorização na Anvisa e tal. A gente sabe que tem um problema, porque o Brasil ele é o único país do mundo que está situado na tal da zona 4B, por conta da Amazônia. Então, ela precisa de um teste que só o Brasil pede, de estabilidade, de medicamentos e tal. E aí isso tem dificultado um pouco. E aí, o que a gente tem feito sempre é tentar levar isso para fora, né? Tentar mostrar, assim, olha, que tem muita gente alérgica, tem muita gente com anafilaxia, não só alimentos, né? E é o mercado consumidor. E a outra questão seria a incorporação ao SUS, né? A tecnologia, para poder isso, porque é um medicamento muito caro. Mesmo lá fora, mesmo quando o dólar estava, né, num preço razoável, ainda assim é um medicamento caro.
né? Então a gente também precisa, só que o SUS não vai incorporar algo que não existe aqui, né? Então a gente fica nesse dilema. Eu sei que a ASBAI tem feito um trabalho bastante importante, né? De também eles conseguiram agora o CID, né? De anaflaxia, então tem reportar, porque acho que acontece muito isso, a doutora Albertina pode falar melhor do que eu, de nas emergências a pessoa até tratar a anaflaxia, mas não botar no prontuário que é anaflaxia. Então, quando você vai fazer um levantamento, você não tem um número expressivo, então isso também precisa ser melhor colocado pelos médicos. Precisa de números, né? Mas a sociedade já está, assim, esse ano foi o ano da anaflaxia, né? Que a gente comemorou, foi o tema, né? Da semana da alergia. E aí, com isso, assim, a gente acho que pôde alavancar várias vontades que a gente tinha, vários planos, né? Que se tinha já para fazer com a nova até diretoria agora. Então, a gente já está com um questionário que já está sendo distribuído para todos, para a gente justamente tentar saber um pouco da prevalência de anaflaxia. Nós não temos nenhuma prevalência, né, no Brasil, não sabemos, quiçá, né, quem é que vai, né, o que a gente tem mais prevalente, enfim, né, em faixa etária, a gente não sabe nada realmente de anaflaxia. A gente começou até a fazer algum na cidade de Friburgo, mas foi difícil até, porque a gente estava com um trabalho aí que a gente estava tentando distribuir, multiplicar esse trabalho, mas, assim, é difícil você distribuir esses questionários na escola, é difícil você ter o retorno desses questionários, é difícil eles responderem esses questionários corretamente, mas, enfim, a gente fez um piloto e aí a gente quer retornar para a gente tentar multiplicar isso, que já tem uma cidade de São Paulo, a gente está tentando fazer. Paralelamente, já tem esse questionário dos médicos, né, para tentar identificar, e é como você falou, o CID-10 não contempla, eles falam de como é que é? Edema anjoneurótico, né? Aí ele fala de choque, nem choque anaflático tem assim especificamente como choque anaflático, mas ele fala para alergia, reação adversa, mas assim, nenhum momento ele fala sobre nenhum momento fala sobre anaflaxia ou reação anafilática, né? E aí nesse CID agora novo, ele vai até diferenciar, né, a reação anafilática, por exemplo, a medicamento, a alimento, né, o que quer que seja, anaflaxia pelo exercício, né, induzida por alimento também. Enfim, vai ser mais fácil, eu acho que vai ficar mais fácil, né, da gente identificar esses casos. Ainda não foi, talvez seja para janeiro, ele deve ser liberado no Brasil, o Brasil vai ter que fazer sua tradução. Aí isso vai demorar um tempo, eu não sei quanto tempo a gente terá essa disponibilidade, né, do CID-11, que vai contemplar finalmente a anaflaxia, mas a gente espera que isso chegue e que dê tudo certo, né, que a gente consiga realmente melhorar. Mas assim, a gente está indo, a gente acho que já evoluiu muito, né, Fernanda, do que a gente tinha, né, do que a gente, infelizmente ainda está sendo assim, ainda são, a adrenalina ainda tem que ser importada e tem as distribuidoras, né, que não... Tem muitas clínicas que vendem, mas as distribuidoras também vendem, e aí tem muita forma da gente conseguir, mas obviamente que os pacientes, mesmo os meus pacientes do consultório, muitos deles levam adrenalinazinhas, ampolas, porque, né, ficam... Deve estar agora, né, com esse dólar, né? Não, tá, já agora era em torno de 1.000 ano passado. Já era mais de 1.000. Tá quanto? $1.000? R$1.000. Mais de R$1.000. O par custa em torno de uns $300, 250, $300, né? Esperar 250. E aí é aquela coisa, se você usar, acabou, né? Dose única, né? Dose única, também tem isso, pois é. A maioria vem duplicada, né? Vem com a dose, mas é mais cara mesmo, aí não tem como. E você tem que ter a dose duplicada, porque a anaflaxia você pode ter recorrência bifásica, né? Anaflaxia bifásica, então você tem que fazer, não tem jeito. Eu já passei por isso lá no hospital mesmo. Caramba. Então, de ter que repetir depois, né, de horas. Então, assim, eu acho que é isso. A gente vai tá caminhando, eu acho que vai melhorar isso e vamos esperar que as indústrias, como a Fernanda falou, né, tenham interesse em produzir a nível nacional, né? Alguns países, eles fazem meio a meio. Então, alguns países o paciente paga metade e o Estado ele reembolsa, né, a outra, e outros pagam totalmente, como Portugal, né? E assim, mas posso dizer uma coisa, gente? Não são poucos ainda, tá? Se a gente for ver, são poucos. Eu tenho esse mapa, eu mapeei, que eu dei essa aula no Congresso Brasileiro, e eu mapeei trouxe um mapa, né, mostrando, e fiquei impressionada, porque nós não temos, mas a maioria dos países também não tem
não disponibiliza adrenalina para os pacientes, mesmo eles tendo, quer dizer, a maioria, alguns já produzem, lógico, né? Mas outros nem sequer produzem, nem sequer têm mesmo para disponibilizar publicamente para o paciente, não. O que eu tenho feito é judicial, viu, Fernanda? Eu estou entrando pela União, né, com pedido de processo judicial, mas a gente sabe que para lá, não sabe. Mas e aí, Albertina? Tem tido resposta? Como é que é? Não, o negócio Eu fica conheço parado. alguns que conseguiram, mas conheço quem não conseguiu ou quem parou. Aí você tem essa decisão do STF em relação à judicialização, né, de medicamentos. A gente sabe que também tem outras questões de judicialização de medicamentos que tem outros buracos, né, mais embaixo. Mas no caso da adrenalina, é realmente um medicamento indicado, não é uma droga experimental, né? É uma droga super conhecida, super testada, é só a questão do dispositivo mesmo, né? Exatamente, o dispositivo que encarece, exatamente. Hoje em dia até aumentou a validade dela, a validade que se tinha, né? Tem essa orientação da gente ainda usar, né? Até 6 meses depois. Esses que a gente dá, a gente tem que trocar. Eu troco no máximo 6 meses, entre 4 a 6 meses, eu tenho que trocar adrenalina. Né? E, rapidinho, essas canetinhas, qual é o tempo de vida delas, assim, médio, de duração? É curto, vai depender de cada produtor, de cada Ainda tem isso, quer dizer, caro. Cada um Você não pode consegue comprar assim, um ano em torno disso, ano, né? Às vezes 1 ano e meio, dependendo se você conseguir pegar bem no começo da validade. Eu sempre também falava assim, quando você for comprar lá fora, olha a validade e pede para a pessoa a mais para frente que tiver, né? Nossa, é complicado. Explica que você não mora lá, que é difícil, então normalmente dá certo. Mas é um público muito restrito, né? Que tem essa possibilidade. É verdade. Ai, infelizmente, gente, né? Infelizmente, É uma coisa que nem normalmente vende a caneta, né? Não tem nenhum esquema de refil que se você pudesse de repente comprar caneta, que de repente facilitaria, nem tem isso. Que ter como se fosse da insulina, né? Umas picaretagens, porque a gente recebeu uma denúncia recente, até a gente encaminhou para as BAE, de um cara que estava dizendo que estava repreenchendo a caneta, né? Ah, não acredito. Sabe-se lá com o que, sabe-se lá como. Como soro fisiológico, né? E estava vendendo em grupos e tal, e com preço super baixo. Sim, eu vi isso, eu recebi isso para responder. Isso já foi antes da pandemia. Na foi antes da pandemia. Gente, isso é muito sério. É verdade. Então sempre tem assim, os aproveitadores. Gravíssimo. Né? E tem esse maldito IgG também que persegue a gente. Né? É problema, é um problema sério. Todo mundo, né, Cássia, quer fazer diagnóstico de alergia alimentar laboratorialmente, né? Querem fazer veio positivo. Aí você... Mas elas querem saber tudo, né? A minha filha tem 14 anos. Então, assim, quando ela nasceu, eu me lembro que ela já tinha 1 ano e pouco. Ela tem dermatite atópica. Fazia dermatite atópica grave. Então, depois a gente fez teste com ovo e chegou no diagnóstico, né? Mas eu me lembro quando a gente ainda estava sem saber o que era, eu já, há uns 13 anos, eu ouvia falar desse exame. Eu falei assim, gente, se existisse esse exame, né, caro desse jeito, que funcionasse... Exatamente. Exatamente. Agora, a indústria que está por trás disso, né, é um problema sério, né? Laboratórios confiáveis, laboratórios bons, dinheiro, né? Excelente, exatamente. Excelente. E aí você tem uma questão com a amamentação, né? Porque se você pega uma mãe que está amamentando, faz aquele teste, vai dar 30, porque normalmente ele é assim, né? Ele dá 30 coisas para ser alérgico, né? Não dá uma ou duas, né? Essa barata é isso. Ninguém aguenta fazer uma dieta de muita coisa, né? Fazer uma dieta de leite já é complicado, imagina fazer de várias coisas. Aí acaba indo para fórmula, acaba desmamando, né? Isso você está falando em IgG. Agora a gente recebe o seguinte: eu fiz teste, doutora, e assim, deu para tomate, deu para uma série de vários legumes, cebola. Aí você vai, você come tomate, come. A senhora tem alguma coisa? Não, então, tá vendo? A senhora não é alérgica, mas faz um teste, dá um monte de coisa, né? Exatamente. Aí é difícil. A IgE vem aumentando, mas a minha IgE está aumentada, tá positiva aqui. Eu falei assim, não, olha só, mas isso não é um diagnóstico de alergia alimentar, né? A gente faz muito, realmente, assim, diagnóstico molecular quando a gente tem, por exemplo, uma anaflaxide hepática que você não consiga identificar,
identificar, né, o agente etiológico, você tem essa dificuldade, ou que sejam vários, né, vários alimentos que você realmente tem que, às vezes, identificar a causa, né, o agente causal, aí é diferente, mas, né, daí você fazer teste, ficar dosando IgE, ou imunocap Isaac também, que pode te ajudar muito nesses casos, que é principalmente para esses casos, né, aí é uma outra situação. Mas, assim, voltando lá, só para lembrar de autismo, a Cássia falou de doença psiquiátrica, gente, né? Restrição alimentar. Nossa, isso está na moda, é verdade. Eu sempre falo isso, eu falei, gente, fazer dieta. O suspeita de autismo, você... sobre o que você está falando, né? Onde você quer chegar? Onde você chegar? Por favor, saia daqui antes de chegar nisso, que eu vou me irritar. Agora está muito na moda, exatamente. Você a própria dermatite atópica, né? Também, né? Qualquer coisinha na pele já tira tudo, né? Exatamente. Eu falei do broncoespasmo. Sibilou, já vai para hidrolisado, para soja. É uma loucura. As pessoas Eu acho que também tem uma questão do outro lado, do que a gente não pensa, que a gente não conversa muito sobre a alergia alimentar à banana. Que às vezes o pessoal despreza, chega em casa falando que ele come, passa mal e ninguém me ouviu. E banana no Brasil é a fruta que mais tem alergia alimentar. Exatamente. O pessoal não valoriza. E tem aumentado, barata, viu? Que é popular. Isso também mostra para a gente a falta com estudos com brasileiros, né? Com pacientes brasileiros. Porque cada um tem, né? Cada nicho tem um perfil. Se a banana é caro. Eu tentei no meu mestrado. A gente fez uma pesquisa online com perguntas. A gente conseguiu um N até de 1.000 pacientes. Acho que para a realidade brasileira a gente sabe que isso é pouco. Mas a gente tentou. E o problema no Brasil é realmente falta de... como tudo. A falta de financiamento. Meu sonho é fazer para alergia alimentar igual que fizeram aquele Érica, da hipertensão de adolescentes. Fizeram uma coisa no país inteiro. Eu falei, cara, a gente precisa disso para alergia alimentar. Ia ser ótimo, né? Acompanhado, ia ser muito bom, é verdade. Sem dúvida. Meninas. Gente, eu acho que a gente já pode encerrar por aqui. Olha, adorei. Queria agradecer mais uma vez a todas as palestrantes. Conseguimos atingir com sucesso o objetivo. Estou muito feliz mesmo. Queria agradecer também a todos os convidados que ficaram até o final com a gente, né, nos prestigiando. E que a gente possa discutir mais vezes esse tema que é tão interessante. Tá? Agradeço a Cássia, querida, muito obrigada. Albertina, Fernanda, também foi ótimo, muito obrigada. Tá bom? Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, doutor. Diego, obrigada. Obrigado. Diego pleno, como sempre. Sempre.